Mãe, raiz da nossa vida, sucesso e prosperidade. Mãe, mamãe, mãezona, mãezinha. Quem é essa mulher na nossa vida? Como essa mulher, a mãe, influencia na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, no nosso sucesso, na nossa prosperidade? Se você tem mãe ou se você é mãe assim como eu, então este vídeo é para você. Sente, pegue uma cadeira, prepara o teu chazinho e vem comigo neste vídeo. Eu sou Edneia Romiti, aqui terapeuta do Espaço Recrisse Online. E falar sobre mãe é estranho até, né? Eu com 48 anos de idade, terapeuta, muitos aprendizados, muitos conhecimentos, muitas práticas, vivências com a mãe há muitos anos e ainda hoje estou aprendendo, estou conscientizando e integrando tomar a minha mãe como fonte de vida, integrar a mãe em mim, para que eu possa viver uma vida plena. Sem esse tomar a mãe não é possível. E como essa pequena palavrinha, né, de 3 letras, mãe, tem uma abrangência enorme, porque mãe é vida. Porque se eu estou viva, se você está viva, é porque foi a nossa mãe que deu esse sim pra gente. É a nossa mãe que nos deu essa nossa vida. Né? E mãe, então, além de ser vida, que é tudo, porque olha o que significa a vida, só a vida de eu estar viva aqui? Não, a vida é tudo, é toda a minha história até aqui, é toda a minha história que eu ainda vou construir. Mas é toda uma história que vem antes da minha mãe, do meu pai, dos pais deles, dos meus ancestrais, que a gente carrega no nosso DNA aqui. Então, mãe, gente, vida é uma coisa muito grande, sabe? Então, veja bem, mãe também é sucesso. Por que mãe é sucesso? É o sucesso que é a nossa vida. E é o sucesso de tudo que a gente vive, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente faz. É o sucesso das realizações de um dia, das tarefas que executamos no dia a dia, de um projeto, da vida, da família, de tudo. O que é sucesso? O sucesso é uma coisa que a gente realiza e diz, opa, hoje eu tive sucesso, né? Hoje eu concluí, eu aprendi a escrever, eu tive sucesso, né? Desde criança. Hoje o meu dia terminou, foi assim como foi um sucesso. Não foi tão legal, mas foi um sucesso. Foi bom, foi incrível, foi um sucesso. Então, sucesso é tudo, né? Então, mãe também é dinheiro, mãe é prosperidade. O que é prosperidade? É dinheiro, é nutrição, é alimento, é alegria, é vitalidade. Sabe quando a gente está muito cansado de alguma coisa, parece que a gente está desvitalizado, sem energia? Está faltando energia? Quando a gente está cheio, a gente está vitalizado, tem energia vital, é mãe, é prosperidade. Quando a gente consegue prosperar na vida, ter dinheiro, é prosperidade. Prosperidade é mãe. A gente está se nutrindo, a gente está se alimentando. O próprio alimento também é mãe. A própria alegria de viver a vida é mãe. Meu Deus. Então, veja, quando nós somos crianças, quando nós nascemos, quando nós somos concebidos, quando o nosso pai se uniu com a nossa mãe, né? Ele também, porque mãe não é só mãe, mãe tem o pai. Não existe mãe sem pai. Tem que ter o pai. O pai que se uniu à nossa mãe por um momento que seja, se for o caso. Muitas vezes o pai não é presente, foi embora, ou o pai casou, ficou junto, cuidou do filho,
mas teve um pai, tem pai. Não existe mãe sem pai. Então, quando falamos de mãe, olha a grandeza, ela tem um pai. Porque ela disse sim para esse pai, para esse homem, e esse homem, né, também deu o seu sim e colocou uma vida para dentro. E essa mãe disse sim. E aí ela nutriu ali. Ela gestou no ventre com os mesmos alimentos dela, com o próprio sangue, a própria respiração. E ali dentro do ventre teve uma história, os sentimentos dela, os pensamentos dela, os anseios, os medos, a alegria dela, a divisão dela com o pai nisso, a participação do pai que passava para ela, como ela se sentia segura ou não. E nós recebemos através de quem? Da mãe. Então, mãe é vida, mãe é sucesso, mãe é prosperidade. E nós recebemos tudo isso, não precisamos fazer nada, só íamos recebendo a nutrição, o alimento, o ar, tudo, né? O ar quando nós nascemos. E aí a gente chegou um momento que não dava mais, precisávamos vir para fora. E aí a gente veio quando a nossa mãe sofreu dores e muitas vezes sofreu muito tempo. Se você é mãe, quantas horas de parto você teve? Como foi o seu parto? Praticamente a maioria dos partos são doloridos, né? Então a gente sofreu dores, muitas vezes para trazer esse filho ao mundo, essa vida. Então a mãe trouxe esse filho ao mundo. Aí depois, cheio dos primeiros cuidados, o que acontece? Nós, os filhos, vamos para o colo da mãe e aí a mãe nos dá o alimento, o peito, o alimento que está nela, o leite. E se não foi esse, foi uma mamadeira, foi de outra forma, mas foi um alimento através da mãe que segurou, ou que se teve que ter cuidados, a mãe sempre esteve presente de algum modo. Mesmo quando a mãe faltou, que ela partiu, que ela morreu, por exemplo, no parto, mesmo assim, a mãe nos nutriu e nos deu a vida, tá ali. Então, essa vida, essa mãe, essa mulher, se reflete em cada célula do nosso ser. E o nosso pai também, porque tem a parte dele ali para poder existir essa vida. Então nós somos, por isso que nós dizemos na constelação familiar, né, de forma sistêmica, que nós somos 50% o nosso pai, 50% a nossa mãe. Não importa, outro dia na minha aula com as minhas mentoras, elas falaram, uma delas disse, a mãe de Neia está com você, né? O tempo todo, não importa o que você faça, o que aconteça, a sua mãe está com você, porque você é 50% ela. Então, se nós somos 50% a nossa mãe, 50% o nosso pai, essa energia está no nosso DNA, e nós vamos ver isso aonde? Se você pensar, você vai ver. Às vezes, pare e olhe no espelho para você e perceba onde que você é parecida com seu pai, parecido com a sua mãe. Às vezes você vai ver o rosto, o cabelo, os olhos, o pé, a perna, a pele. Mas nós somos eles estão em nós. Então não importa o que aconteça, né? Mesmo quando o pai ou a mãe morre, eles continuam presentes em nós. No nosso DNA é vida. E isso tudo baseado na mãe. Então nós recebemos essa vida da mãe, né? E aí a gente vai crescer, a gente vai se desenvolvendo, crescendo, mãe vai nos ajudando, a gente é muito, muito ligado à mãe, muito, muito, às vezes mais do que o pai. E aí a gente depois vai indo mais com o pai, quando a gente se torna maiorzinho, e depois, se a menina, né? Se a menina geralmente vai um pouco mais com o pai, depois ela volta para a mãe na parte ali da adolescência e depois então ela vai para a vida. Se é o menino, ele vai então tá com a mãe, depois vai com o pai, depois ali do pai vai crescendo, né? Está junto com mãe e pai, entende? Mas é dessa forma. E aí ele fica mais, como é menino, mais sobre essa percepção masculina, né? Que depois vai para a vida. Então, a gente ali, chega um momento que a gente vai crescendo e a nossa relação com a nossa mãe, como é que foi lá na nossa infância, a gente começa a ter, de repente, ali um ódio, uma raiva, um desejo de ser diferente da nossa mãe,
Se a gente sentiu que não teve um cuidado, a gente quer ser diferente dela. Se a gente percebeu, às vezes existem o que? Mães narcisistas, né? Então a gente quer o quê? Quero ser diferente dela, não quero ser como ela. Se a gente viu que a nossa mãe, ela é uma pessoa amorosa, uma pessoa incrível, uma pessoa isso, então eu quero ser como ela, eu quero ser como ela, eu quero ser como ela, meu Deus. E aí isso faz com que a gente queira ir para a nossa vida, se desprender, que a gente está crescendo, virando adolescente, adulto, para viver a nossa vida sendo diferente, tendo as nossas escolhas, ou querendo ser igual a ela quando vai, não conseguindo desprender, ou então querendo ser diferente, querendo se desprender numa raiva, num ódio, num amor exagerado, numa coisa que não se entende. Por quê? É tão forte a mãe na nossa vida que aí a gente vai trazendo aquele emaranhamento que aconteceu lá na nossa criança interior e que ficou registrado no nosso inconsciente. Essa programação vem vindo daquilo que nós vivemos lá no ventre, no nascimento, na nossa primeira infância, adolescência, e aí a gente vai criando uma certa lealdade de amor cega, né? A gente chama lealdade cega, de amor cego, inconscientemente. De repente eu não quero ser igual a minha mãe, quero ser diferente, fazer tudo diferente, porque assim eu não quero, porque assim eu não gosto, porque eu vou viver minha vida, porque ninguém me manda. E aí eu sinto culpa, uma culpa inconsciente, que conscientemente eu não vejo, mas inconsciente. E aí eu não consigo, eu vou ser leal a ela, eu vou acabar dizendo, não, mas eu tenho que ser como ela, porque eu tenho que pertencer. Aquele vínculo da mãe é tão forte, gente. Ela cuidou 9 meses, ou menos, ou mais, né, um pouco ali, e ela cuidou na infância, e esse vínculo é muito forte. Então a gente sente uma culpa e a gente não consegue se desprender e a gente acaba carregando uma dor dela ou sofrendo como ela, se comportando como ela, né? Deixa eu só abrir a porta aqui que a minha gatinha quer entrar. Um instantinho. Essa aqui, a Mel. Então, e aí, né? Ou então a gente quer ser muito igual a ela e aí a gente não consegue saber quem é quem. E a gente vai ficando muito igual e não consegue criar uma individualidade. E aí a gente quer ser igual a ela e a gente diz, a minha mãe tá sofrendo e eu vou carregar a dor dela, inconscientemente. E aí a gente vai indo para a vida. E aí de repente a gente começa a ter problemas, a gente fica presos num amor que adoece, porque a gente quer pertencer à nossa mãe, a gente quer continuar naquele vínculo tão forte, inconscientemente, conscientemente talvez não. E aí a gente adoece, ou às vezes conscientemente também, quando quer muito ficar ali, não consegue sair, desprender, então fica preso ali na barra da saia da mãe, como se diz. E aí a gente às vezes carrega a dor da mãe, sente tanto, né? Nossa, eu não consigo ver que a minha mãe sofra tanto, isso já começa lá na infância, então eu vou carregar essa dor dela. E aí a gente acaba saindo do nosso lugar, se tornando maior que a nossa mãe, na ordem sistêmica, inconscientemente. E aí a gente começa a sentir sintomas. A gente começa a adoecer, ou a gente não vai bem na vida, ou a gente começa a ter problemas nas relações que começam a ter, no trabalho. A gente começa a complicar a nossa vida, começa a não prosperar, não ter sucesso, né? Vai conquistando isso e vai perdendo, vai travando, vai bloqueando a nossa vida. Vai chegando na vida adulta, vai tendo os próprios filhos, vai tendo o marido, a família, vai tendo o trabalho, e aí diz, agora eu tô na minha vida, eu cuido da minha vida aqui, mas de repente começa a repetir e ver que tá fazendo uma coisa muito parecida com a história da mãe, o que está querendo melhorar a vida, mas está presa por esse amor, essa lealdade, inconsciente de carregar a dor da mãe, de sofrer como a mãe, se a mãe não pôde viver de outra forma, eu também não posso. Se a mãe não pôde melhorar, eu também não posso. Por um amor inconsciente.
Ou eu tenho que ser igual a minha mãe, eu não posso ser diferente. Então eu preciso, eu não consigo, eu preciso desprender e não consigo. Eu fico ali, eu não cresço, eu não vou para a vida. É muito grude, é uma dependência demais. Enfim, existem muitas maneiras de nós estarmos ali. Então, a gente vai crescendo para viver a nossa independência, a nossa vida, as nossas escolhas, mas acaba por conta desse vínculo, né? E não consegue tomar a mãe. O que é tomar a mãe? Dizer é que recebemos a vida da mãe, né? Tudo aquilo que aconteceu. A gente começa a ter julgamentos, críticas, porque a minha mãe devia ter me amado mais, porque a minha mãe devia ter me dado isso, porque a minha mãe foi ruim para mim, porque a minha mãe foi boazinha demais para mim. Se ela tivesse sido mais firme comigo, eu seria hoje melhor. Porque a minha mãe me bateu demais, se ela não tivesse me batido, eu não seria assim. Porque a minha mãe só gritava comigo, porque eu tinha que fazer tudo. E sim, pode ter acontecido tudo isso. E pode ser que a mãe amou tanto e o pai amou tanto esse filho do jeito deles, que nós somos bem cuidados, a vida chegou até a vida adulta, até você tá aí, ter filhos, ter marido, ter casa, ter bens, ter trabalho, mas tá aí vazia por dentro, vazio, com a vida travada, bloqueada, sem prosperidade, sem vida, com depressão, com tristeza. Por quê? Estamos ainda criticando, ainda achamos que a mãe não nos deu tudo. Porque nós amamos demais, o vínculo é forte, nós precisamos, nós queremos mais. Nós achamos que a mãe ainda tem que nos dar algo, que ainda nos faltou algo. Nos faltou nos cobrir naquela noite, nos faltou nos proteger daquele trauma, nos faltou porque foi narcisista demais, porque ainda é na vida adulta, e isso nos machuca demais e eu não consigo. E aí, como que fica? Porque quando uma mãe é narcisista, por exemplo, é muito difícil. Então há uma culpa, porque eu quero o amor da mãe e eu não tenho o amor da mãe. Eu tenho xingão, eu tenho humilhação. Então há um conflito, porque a gente quer que a mãe ame. E aí sente que não tem o amor da mãe. Não teve na infância e não tem agora. E como é que faz? Eu tô sem vida, eu tô sem sucesso, eu tô sem prosperidade. E se eu reclamo, ou se eu acho que eu tenho a coitadinha da minha mãe é a coisa mais amável do mundo, a coisa mais incrível, eu quero dar tudo para ela. Eu quero dar tudo. Eu quero dar dinheiro, eu quero dar móveis, eu quero dar casa, eu quero dar carro, eu quero fazer tudo para ela. Eu quero ligar para ela, eu quero cobrir ela, eu quero fazer tudo. Então eu tô sendo a mãe dela. E aí quando eu sou a mãe dela, né, nesse sentido, porque a gente pode ser mãe quando a mãe tem uma mãe narcisista também. A gente, por o vínculo ser tão forte, a gente sente assim, nossa, essa dor que ela está vivendo, ela não consegue resolver isso, ela tem problemas, então eu vou carregar a dor e o destino dela. Então eu vou me virar e vou cuidar dela, né? Porque ela não consegue se cuidar. Então eu também, quando a mãe parece não ser boa, eu também me torno maior. E aí eu me emaranho tudo, e aí eu não tenho vida, sucesso, prosperidade na vida adulta. E aí quando ela é boa demais, eu quero fazer tudo, eu tenho pena, eu tenho dó dela, eu tô fazendo a mesma coisa. Porque esse amor, tudo é feito por amor. Só que esse amor é um amor que adoece, porque a ideia é pai, a mãe dão a vida ao filho, a filha, né, o filho. E aí esse filho, eles cuidam, né, esse filho cresce, esse filho vai para a vida, e esse filho tem a sua vida, aos seus maridos, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu sucesso, a sua prosperidade, e continua tendo suas metas, seus planos. Dessa forma, o que acontece dessa forma? Dessa forma nós conseguimos pagar a dívida que temos com a nossa mãe. Nós temos dívidas com a nossa mãe, né? A dívida inconsciente, porque a vida, como eu falei, é tão grande. Olha que história sua que você tem, o que você pode viver ainda. É a vida que você tem, a vida que eu tenho. Ela é tão grande, ela é tão grande, é tão grande, que como pode uma mulher que a gente define por mãe em 3 letras, dar isso para mim, e um homem, o pai com 3 letras? Esse casal
trazer essa vida para mim? Como? Eu estou em dívida com eles, uma dívida emocional, eu tenho que pagar isso. Como eu vou pagar? Então, Bert Hellinger diz assim, a gente paga essa dívida com a nossa vida, criando a nossa história, tendo a nossa família, tendo os nossos filhos. E quando alguém não tem filho, ele tem um estudo, um projeto, um trabalho, uma meta, um objetivo que vai estar, uma realização, né? Onde ele vai estar pagando essa dívida, se assim pode ser. Não seria pagar, vai estar, entende? Tudo aquilo que o pai, que a mãe nos deu, a vida e todos os cuidados e tudo que a gente não sabe e a gente se esquece. Por quê? Você é mãe? Se você é mãe, você vai entender. Talvez o teu filho nunca vai saber, a tua filha nunca vai saber, mas você sabe de cada momento que muitas vezes você chorou ao lado da cama, cuidando, zelando, ou num perigo, ou numa dor, numa tristeza, quando você estava em frangalhos às vezes, e aquele filho, aquela filha precisava e você estava ali, cuidando uma noite inteira acordado, balançando, cuidando, rezando para Deus para não tirar, para que eles vivessem, para que eles melhorassem. Porque você não sabia o que fazer naquele momento. Talvez os nossos filhos não saibam, mas nós também somos filhos dessa mãe e desse pai. Talvez nós também não nos lembramos. Muitas vezes só criticamos e julgamos. Então, olha a importância da mãe na nossa vida, né? A importância. Tá fazendo sentido para você? Deixa seu comentário, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal, né? E a gente vai falar mais aqui, mais um pouquinho, né? Continuando aqui para a gente selar isso. No final, vamos integrar isso, né? Na nosso momento reflexivo, momento de vibração final, vamos integrar tudo isso que estamos falando aqui, nesse momento mãe, para a gente tomar a mãe, para a gente tomar a vida, para a gente tomar a prosperidade. Então a gente já falou aqui, a mãe, o essencial, essa nutrição, essa vida que ela é, esse amor cego, esse emaranhamento, né? Esse nosso sair do lugar, o querer viver, mas não conseguir, está sem vida, com a vida travada. E aí a gente aprende, tá bom, eu tenho que honrar a mãe, eu tenho que tomar a mãe, tomar a vida, agradecer ao pai, agradecer à mãe e conseguir ir para a vida, deixar para a mãe o que é dela e o pai e ir para a vida só com o que é meu, que é a coisa mais simples de compreender, mais difícil de vivenciar isso, né? E aí, antes de eu concluir, eu quero te convidar para você conferir na descrição desse vídeo o meu e-book novo, Orações Poderosas para a Prosperidade. Gente, esse e-book tá lindo, tá maravilhoso, por R$ 34,99, ou 4 vezes de 9 alguma coisa, aí que eu não lembro os centavos, mas 9 alguma coisa, 4 vezes de 9 e pouco, 9,22 acho que é. Ou R$ 34,99 pela plataforma da Hotmart, 10 orações poderosas para a prosperidade, para você se alinhar com essa energia, para você estar na sua energia, a energia do seu eu superior, da espiritualidade, para se afirmar nessa energia, limpar a energia de escassez, de memórias de escassez, de trazer essa energia poderosa do eu superior próspero, para atrair a prosperidade, para manifestar, para se equilibrar na energia do dar e receber a prosperidade. Olha, gente, tá fabuloso. Então, adquira esse e-book. Também quero convidar para você realizar o tratamento da mesa radiônica Recrisse à Distância, que limpa os bloqueios energéticos, desprograma as energias ruins que estão atuando em você, traz novas energias e te ajuda a acelerar e manifestar os seus objetivos. A inscrição aqui na descrição do vídeo. Ou então, se você quer
se formar em um terapeuta de mesa radiônica Recrisse, que é a mesa criada por mim, você vai se tornar um excelente profissional na sua energia pessoal e profissional para atender outras pessoas com excelentes resultados, como eu tenho tido com os meus clientes, porque eu ensino tudo para você. Como você ser excelente e trabalhar com segurança e confiança como um terapeuta de mesa radiônica Recrisse. Também se inscreva aí no link da descrição desse vídeo. E se você é uma mulher, está aqui assistindo, você quer melhorar ainda mais a sua energia emocional, baseada até mesmo nisso que eu estou falando, mãe, pai, criança interior, adulto, amadurecimento, ego, sombra, a sombra, descobrir essa sombra, o tesouro que traz por trás disso, sair de uma noite escura da alma, olhar para suas feridas emocionais, olhar para você, se conhecer aonde que você está, onde que você se perdeu o seu brilho, a sua luz. E eu passei por esse caminho, por isso eu ensino nesse curso Jornada de Autoconhecimento, Crescimento Pessoal, através do pensamento sistêmico, a nós descortinarmos a nossa vida através desse pensamento sistêmico e fluir com a nossa vida. Então, se você é mulher, esse curso é para você, vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Não perca tempo e se inscreva agora. Também convido para realizar a apometria clínica aqui pelo Espaço Recrisse, para você limpar bloqueios. Às vezes você já fez de tudo, já fez até mesa radiônica, já fez tanta coisa e nada melhora. Então, a energia pode estar no seu campo espiritual. Para que essa energia melhore, uma apometria faz uma diferença, assim, ó, porque ela limpa os teus corpos sutis, para que o teu corpo físico, a tua vida material possa engrenar. Então também entre em contato, tudo aí para saber mais e fazer sua inscrição, entre outros atendimentos e cursos, tá bom? Clica aí, saiba mais e vamos iniciar essa semana assim com um monte de coisas boas para sua vida. Vamos continuar aqui? Mãe, né? Então, chega um momento da vida que a gente sente, nossa, eu preciso então realmente agradecer. A gente já vem, nossa, mãe, obrigado, pai, obrigado pela vida. Isso dentro de nós, ou nos aprendizados, ou numa oração, né? Eu agradeço a vida que eu recebi, agora eu vou para minha vida, vou fazer coisas boas da minha vida, vou seguir em frente. Já entendi, já compreendi, já tenho conhecimento, já sei como funciona, né? E agora eu só vou para minha vida viver as coisas boas. E aí, de repente, a gente vai indo nisso e sente, mas não tá dando certo. Eu caí de novo lá no poço. O que aconteceu? Então, existem resistências internas. É o medo de trair quem nos nutriu. Esse vínculo tão forte que é essa mulher na nossa vida, essa mãe, né? Então, a gente vai tendo resistências, eu não quero, e a gente diz, eu não consigo melhorar a vida, eu não consigo fluir, eu não consigo, eu não sei o que tem, né? Então a gente ainda tá nesse amor infantil, a gente não quer trair, então é como se a gente dissesse, eu não quero porque eu não posso sair daqui, desse vínculo da minha mãe, eu tenho que ficar aqui, nessa energia aqui, nessa energia, e aí eu não consigo melhorar a vida. Então a gente vai lá, mas eu já entendi, eu sou uma pessoa que tem habilidades, tenho conhecimento, tenho tudo. Aí a gente vai ter que mergulhar um pouco mais para dentro, um pouco mais para dentro, um pouco mais para dentro, para integrar através do corpo, através da alma da gente, né? Aprender a amar a mãe e aceitar como ela foi, como ela é, sem querer mudar, sem querer criticar, sem querer julgar, respeitar. Mesmo que ela foi assim, mesmo que ela é assim, em ver como que eu vou conseguir aprender a lidar com essa mãe, se às vezes ela é uma mãe narcisista, ou como eu vou conseguir lidar com essa mãe para não ser assim tão com pena dela. É eu, não é a mãe que tem que mudar, sou eu. É eu que tenho que amadurecer, eu que tenho que ser adulta. Como que eu vou honrar e integrar essa mãe, tomar essa vida e ir para a vida. Então nós vamos ter que soltar esses pesos, esse amor cego que a gente estava emaranhado com a nossa mãe. A gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos ter que deixar para a mãe aquilo que é dela e ficar só com o que é da gente, assim como deixar para o pai ficar com o que é nosso apenas. E pedir que eles nos abençoem. Isso nem tanto é fora, diretamente com eles, é aqui dentro, porque é aqui dentro que está
essas memórias da minha criança, esse vínculo, essa energia tão forte. Né? Então eu tenho que passar a me amar, me aceitar, amar, aceitar, honrar, integrar, tomar a mãe, respeitar e entender que eu não preciso sofrer para pertencer. Que não importa se eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, não importa onde eu esteja, eu vou continuar pertencendo a essa família. E que mesmo que eu escolha escolhas diferentes, eu ainda faço parte, eu ainda os faço parte. E que eu jamais vou perder o amor deles, eu sou filha deles. Né? E então a gente vai ter que se trabalhar isso. Às vezes é preciso fazer constelação, mesa radiônica, apometria, fazer curso, fazer isso, fazer aquilo. E aí a gente vai e ainda é uma jornada de cada um, né? Para esse aprendizado, para então a gente chegar e dizer, opa, acho que eu tô mais amadurecida agora, acho que agora estou integrando, porque aí a gente vai vendo que a gente vai tendo vida. A gente vai tendo resultado, a gente vai tendo saúde, a gente vai tratando bem a gente mesmo, a gente vai tendo relacionamentos bons, a gente vai tendo sucesso, a gente vai tendo dinheiro, a gente vai tendo prosperidade, a gente vai evoluindo. Então, a gente significa que a gente tomou bem a nossa mãe, está tomando o nosso pai, tendo a força para ir para a vida. Que nós não vamos ir na dor, mas vamos ir com a força deles para a vida. Né? Então, olha a importância da nossa mãe para a nossa vida. E como nós, para os nossos filhos, né? Às vezes nós também tiramos a força dos nossos filhos quando a gente diz assim, eu não fui uma boa mãe, eu gritei demais, eu até agredi, eu me sinto tão mal, agora eu quero fazer tudo para eles, eu não quero que eles sofram, eu quero super proteger, eu quero, aí toda hora eles ficam pedindo para você, o que eu faço isso, como eu faço aquilo, o que eu faço isso, me ajuda, o que eu faço? E aí pode ser que eu te ajudo, pode ser que eu te ajudo, pode ser que eu te ajudo, eu já entrei nessa. E aí quando vê a gente percebe que tá tirando a força deles se eles são adultos. E aí eles precisam ter essa independência, assim como eu tô falando, nós precisamos ter essa independência. Se a gente também, em relação à nossa mãe, tem que trabalhar, os nossos filhos também. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de soltar. Ou quando a gente fica com o ninho vazio, que os filhos saem, a gente sofre demais e fica puxando eles o tempo todo. E impede eles de ir para a vida, eles querem ir, eles querem viver a vida deles para pagar aquilo que eles receberam, a vida. E a gente não quer, eu tô doente, você não pode viajar, eu preciso de ti, ai, você não pode fazer isso. Ou como é que você tá? Ai, não me respondeu, porque assim, não deixa eles em paz ou resolver os seus próprios problemas. Eu tenho que resolver por eles. Então a gente tem que olhar para isso e ficar com essa nossa dor aqui. Como mães também nós precisamos olhar para isso e suportar isso e ver como que eu me curo aqui. Como eu me curo quando eu sou mãe aqui. E aí a gente vai entender o que a nossa mãe também passou com nós ou passa. O que ela sente por nós. Às vezes a gente sente tanta coisa, tanto amor para os nossos filhos, mas não sente pela nossa mãe. É a mesma coisa, então a gente tem que olhar, puxa, e também olhar assim, quando nós temos problemas com nossos filhos, não é eu e eles que tem que curar, olha, entra aqui dentro, porque mãe é interno, eu tenho que olhar como é que está a minha relação com a minha mãe, e começar a olhar, e começar a curar essa minha relação aqui dentro, com tudo isso que eu falei e muito mais, buscar as ajudas necessárias. Aí quando eu me curo na minha relação com a minha mãe, eu tenho vida. E quando eu tenho vida, eu já vejo que a vida flui, porque meus filhos são o meu DNA. E aí automaticamente eles melhoram. Eles vão bem. E também há uma coisa muito importante. Às vezes a gente acha que a nossa mãe, ela é a Mulher Maravilha, ou uma pessoa assim, uma rainha, uma pessoa perfeita. Ela não pode errar, por isso que a gente critica, julga, ela tem que ser perfeita, porque ela tem o título de mãe, bem como o pai, eles têm que ser perfeitos, têm que estar lá naqueles tronos, na cadeira deles, mãe e pai, com suas coroas ali. E aí a gente deixa, às vezes, eles nos desrespeitar quando a gente é adulto, né? Também não dá.
Também a gente pode impor os limites, principalmente quando a pessoa é tóxica, a mãe, o pai é tóxico, narcisista. Quando a gente é adulto, a gente honra a vida, respeita, mas há limites que precisam ser colocados. Então a gente tem que aprender isso, e não é com eles, é nós que precisamos aprender. A relação dentro precisa continuar bem. Ai, mas é mais difícil assim de prosperar, como é que eu vou prosperar? É o preço da vida que nós temos. Essa foi a vida que nós recebemos. Então é nós que temos que aprender agora como lidar com essa vida. Mas é graças, eu digo assim, ouvi isso uma vez, eu nunca esqueci. Até eu já fiz vídeos e artigos falando sobre isso. A mãe e o pai são o carro, o transporte de Deus para trazer a nossa vida aqui no mundo. Aí eles cuidam do jeito que foi possível, do jeito que eles também receberam. Depois a gente cresce, vai para a vida, e aí a gente não fica dizendo, mas eles não me deram porque eles não fizeram, porque eles são assim, eu nunca vou ter prosperidade. A gente diz, o que eu faço para me curar disso, para ficar bem com a minha mãe, com meu pai, não importa a idade que eu tenha. Como eu disse, eu estou agora ainda tomando mãe. E isso é tomar sempre, a vida inteira. Talvez Bert Hellinger morreu, né? E um pouco antes ele ainda fez mais uma carta para a mãe, né? Com quase 90 anos ali, que sentia que precisava resgatar algo. Ou seja, mãe e pai é sempre. Quando as coisas não estão bem na nossa vida, é tomar mãe, tomar pai. É entender isso, é trabalhar isso internamente. E aí entendermos também que a nossa mãe e nosso pai, assim como nós que somos mãe, são pessoas comuns e normais como outras pessoas. Tem defeitos, tem qualidades, tem medos, tem anseios. Então, né, não são super perfeitos. São normais e comuns, falhos. Fizeram o que sabiam, o que podiam, o que conseguiram. Mas, no entanto, a nossa vida está aqui. E o que nós vamos fazer dela agora para ter essa vida, essa paz, esse amor, essa prosperidade que é a mãe dentro de nós, para irmos para a vida e receber tudo isso, depende de nós agora. Depende de nós. Então agora, vamos fazer a nossa vibração aqui para integrar tudo isso. E eu convido você nesse momento a pensar o seguinte, ó. Fecha os seus olhos, primeiro mexe o corpo um pouco, solta, né? Isso mexe mesmo, né? E aí eu convido você agora, ó, solta o ar, respira, solta o corpo, sente o teu corpo. Sente o teu corpo. Imagina a sua mãe na sua frente agora. Olhando nos olhos da sua mãe. Assim, sem tirar e nem pôr nada, assim exatamente como ela foi, como ela é. Não importa se ela está viva ou se ela já faleceu. A sua mãe. E diga assim: sim, mãe. Eu te aceito. Eu digo sim para você. E eu concordo com tudo como foi. Afinal, foi como foi. Mas tudo isso me trouxe até aqui. Obrigada, mãe, pela minha vida. E pai, veja o seu pai, olhe nos olhos dele. Obrigada pela minha vida, pai. Mãe, eu devolvo para você o que é seu e fico só com o que é meu. Mãe, eu peço que me abençoe para que eu siga o meu caminho. E veja sua mãe estendendo as mãos para você e te abençoando. Veja o seu pai te abençoando.
e diga para você, coloca a mão no seu coração e diga para você: eu me autorizo a ir para a vida e ser feliz, ser próspera, ter tudo de maravilhoso em minha vida. Respira, integrando tudo isso em você. Muito bem. Então é esse o vídeo que eu queria falar aqui sobre mãe, para os dias das mães e para todos os dias, que é o dia da mãe, com certeza, de nós integrarmos a mãe. Sempre que você precisar, recorra a esse vídeo. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever e confira os atendimentos e e-books, cursos para você realizar e viver a sua vida cada vez melhor aqui do Espaço Recrisse, que está na descrição desse vídeo.